Olá pessoal, estamos aqui com o Francisco Colli. Nossa videoaula hoje vamos falar sobre plantação de quintais agroflorestais. Francisco Colli tem uma experiência técnica e uma experiência prática, por isso a gente está contando com esse apoio dele. E nós temos no Projeto Bahia Produtiva vários projetos de quintais agroflorestais, nas associações quilombolas, a exemplo de Mota e Rio do Sul. Os projetos indígenas têm muito uma produção de quintais, é muito valorizada essa questão dos quintais, e todo agricultor ele tem seu quintal e precisa estar dando essa cara agroecológica, essa cara de agrofloresta, essa cara de quintal produtivo. Por isso a gente está com esse tema de quintais agroflorestais, quintais produtivos, nessa missão de melhorar esse desenho da paisagem da propriedade, e também essa produção de alimentos, pensando numa segurança alimentar. No quintal você consegue produzir um alimento saudável, um alimento próximo de casa, onde a família produz seus alimentos, geralmente é próximo de casa. Então, pegando em todos esses projetos, os agricultores têm esse quintal agroflorestal, desde a produção de gado, agroindústrias, aos quintais agroflorestais, todos eles têm essa produção de quintais agroflorestais. E essa missão nossa é fomentar esse trabalho com os agentes comunitários rurais e os agentes comunitários de apicultura. Por isso essa videoaula está sendo feita especialmente para esse trabalho, e eles têm essa missão de repassar esses conhecimentos lá na Conte. E eu sou Fabiano, sou técnico de Bahia Produtiva e faço parte da equipe técnica, e hoje convidamos Francisco Colli para facilitar esse trabalho. Se apresenta, Francisco. Oi, olá pessoal, acho que alguns já viram uma live aí que a gente fez um pouco, a gente falou sobre agrofloresta, mas eu tenho uma propriedade no Espírito Santo, e a gente desenvolve algumas práticas muito ligadas à agrofloresta. E o objetivo hoje meu aqui é compartilhar uma pequena experiência de ampliação de quintal que eu fiz em volta da casa. E aí a gente vai tratar de alguns assuntos sobre isso, das oportunidades, dos desafios, né, das dificuldades também que a gente encontra. Mas esse é o principal objetivo, a gente está aqui hoje para conversar um pouco. Eu acho que é importante a gente deixar claro, assim, isso aqui é uma experiência que eu vou compartilhar, então não é uma receita, não tem que copiar o que eu fiz. A gente vai estar falando de alguns princípios, de algumas coisas que são importantes, e cada lugar, cada realidade vai ser feito de uma forma, né? Principalmente questão de quintal, você tem que trabalhar com o que a família tem à sua disposição e com o desejo da família também, né? Não adianta querer levar um projeto pronto de quintal e se isso não vai ter relação com a família ou se não desperta nenhuma motivação na família, né? O quintal ele tem que ser a extensão da casa e tem que ser a cara da família, né? E trabalhar com o que a família tem ao seu alcance, de sementes, de mudas, né? E, claro, trabalhando com a questão da dieta alimentar, das frutas que a família tem preferência para comer. Eu acho que isso que é importante, e foi o que eu fiz no meu caso. A gente há muitos anos trabalha dentro de um conceito agroflorestal, e esse é o nosso ambiente, né? Nosso ambiente de quintal e ao entorno da casa, né? Que a gente tem aí uma composição de frutíferas, né? Na propriedade eu moro minha família, moro a família de meus pais, né? E mais recentemente a gente até, vamos dizer, rebatizou, né, a propriedade, o ambiente, a gente chamou de refúgio de vida silvestre, né? Porque o que a gente observa? Quando a gente começa a trabalhar com agrofloresta, a gente cria muitas oportunidades, inclusive para uma interação maior, inclusive com os animais silvestres. Então passou a ser muito comum a gente estar avistando diferentes animais que já estavam praticamente desaparecidos da região, né? Então a gente ao longo do dia e à noite também, a gente recebe muita visita de muitos animais. E semana passada, inclusive, eu tive a grata satisfação de ver que os bugios voltaram,
voltaram para a mata, então agora a gente já, pela manhã, escuta os bugios cantando. Já tinha os guariba, né? Mas agora a gente também tem a companhia dos bugios, além de tucanos e, enfim, jacupemba. Então, assim, esse é um ambiente que está se tornando cada vez mais agradável para nós e para as outras formas de vida também, né? Eu quero tratar com vocês, assim, especificamente da experiência de uma área, né? A foto não ajuda bem, é uma foto de satélite que está aqui ao lado, mas até para vocês entenderem, em 2013 eu adquiri uma pequena área através do crédito fundiário, né? Eu tive a oportunidade de acessar o crédito fundiário naquela época e ampliei um pouco a propriedade da minha família, porque até então eu trabalhava na propriedade de meu pai, né? Eu fazia roça junto com ele e tal, mas eu não tinha uma área específica para mim. E aí, através do crédito fundiário, eu consegui adquirir essa área e, de início, né, eu construí a casa que está ali, e essa área acima da casa, que está em amarelo, é uma área que eu decidi fazer a ampliação do quintal, mas é importante que vocês saibam assim, do histórico, né? Era uma área com pastagem de quicuio e de grama batatais, já pastagem há mais de 30 anos, então ela já vinha num processo de degradação. E aí, assim, logo quando eu adquiri, em 2013, ainda estava, né, se apropriando da área, eu inicialmente fui lá e arei a terra e plantei uma área de aipim. Essa área de aipim, ela não se estabeleceu, principalmente porque alguns devem se lembrar, ali em 2013 a gente teve ali naquela região uma enchente, né, uma enchente muito forte, só que logo a partir de janeiro em diante a gente teve um período de estiagem que se prolongou por 2 anos e 9 meses, né? Então 2014, 2015, até o final praticamente de 2016. Então essa área de aipim, inclusive, nem se estabeleceu por causa da degradação do solo, mas também por causa de uma estiagem extrema aí que a gente teve, bem atípica, né? E ocorre a cada 15 anos ou a cada 30 anos que ocorre. Essa é uma área, né, que ela tem uma topografia, ela é levemente acidentada, inclusive abaixo ali onde está a minha casa, quando choveu muito forte eu tive alguns problemas de erosão, porque desceu muita água, né? Mas aí a gente tomou a decisão de ampliar o quintal, e aí pensando um quintal produtivo, né, que a gente pudesse, em torno da casa, cultivar alimentos. A gente fez o preparo de solo, tudo, né, como diz, tudo dentro da técnica, né? Preparou o solo, fez a calagem, fiz uma gradagem, passei a grade aradora e eu fiz uma subsolagem a cada 3 metros, eu passei um subsolador fazendo uma linha. E aí a ideia era uma combinação de frutíferos com culturas anuais, e a gente chama da adubação do berço, né, que a gente fala, né, o pessoal tem aquele hábito de falar que é a cova, né, mas dentro desse conceito novo que a gente tem que repensar, a gente chama berço, outros chamam de ninho, né, é o local que vai receber as mudas das plantas. E aí a gente usou essa adubação, né, que eu tinha à disposição, que foi 10 litros de cama viária, 250 gramas de fosfato natural e 200 gramas de micronutrientes, né, 20 gramas de micronutrientes. Foi basicamente essa adubação inicial que eu coloquei nessa área. Sim? Não, pessoal, quando a gente fala de um quintal, e o pessoal pensa muito em um quintal muito grande, para ter altas produções, altas produtividades, e o que a gente tem visto na prática é que o quintal, ele é um quintal pequeno, e que quando a família maneja bem, ele consegue ali produzir muito e ter bastante mão de obra familiar, que às vezes a família faz um quintal muito grande e acaba não dando conta. Então, a família faz um quintal pequeno, a hora que está já estabelecido, ela pode estar aumentando esse quintal, pode estar dobrando. Então, você vê que essa área é uma área de 1.400 metros,
que aqui na nossa região a gente teria falado que em menos de meia tarefa, isso mesmo. Um pouco menos mesmo, e é um quintal que a gente pode ver no final da apresentação de Chico aí, que é um lugar que a gente consegue produzir muito alimento e consegue ser quase que autossuficiente para a família com esse quintal. Outra abordagem que ele fala um pouco aí é dessa questão da calagem e da técnica. E isso mesmo na agroecologia, mesmo nos projetos aí que a gente tem com a CAR, também são permitidos todo tipo de insumo, só que as comunidades elas têm voltado bastante com essa questão do insumo mais agroecológico, voltado para calagem, para pó de rocha e adubação orgânica. Então é interessante essa questão da adubação que Chico usou aí, nós vamos ver um pouco mais para frente, e essa importância desse uso da adubação orgânica, seja ela adubo de galinha, de esterco de curral, que a gente aqui no extremo sul tem muita criação de gado, e também palha de café. Então o interessante é isso, é usar o que você tem na propriedade e usar também um pouco do produto, da técnica. Quem querer usar um produto aí um pouco mais químico, que use, mas o que a gente tem recomendado é o uso mínimo possível desse produto, e a calagem, no caso, ela é permitida, pó de rocha simplesmente, não tem químico nenhum, e o fósforo também. Então existe esse produto na região, nos mercados, que o agricultor pode estar acessando, e o ACR pode estar fazendo o cálculo de calagem, de adubação, e se precisar de apoio do Terra Viva é só conversar com a gente, que a gente está dando esse apoio. Então só essa observação aí nessa fundação aí, Chico. Ótimo, Fabiano. Eu acho que isso é bom comentar sobre isso, sim, porque eu usei isso porque eu tinha à disposição isso aqui, né? Mas vocês podem usar o que a família tem disponível, por exemplo. Se a família tem um galinheiro, já cria uma galinha, pode usar, rapar aquele esterco, tem um curral, ou o vizinho tem curral, pode usar esterco, tem cinza, às vezes tem uma farinheira na comunidade e tem aquele monte de cinza. A cinza é excelente, né? Ou alguém bateu o feijão, ou bateu o urucum, o resto da cultura, né? A palhada, tudo isso pode ser usado, né? E, assim, essa é uma área, porque, pelo histórico aí, ela foi uma área de pastagem há mais de 30 anos, então, assim, foi uma área muito, muito explorada. Então, para dar aquele arranque inicial, eu tive que trazer um pouco dessa adubação, tive que trazer coisa de fora. Mas isso não significa que tem que ser essa adubação ou que tem que ser esses produtos aqui que eu usei. Eu usei porque eu tinha acesso, não foi difícil para mim conseguir eles e foi o que eu usei, né? Inclusive, se você não tem para a área toda, você vai... Porque aqui eu também fiz assim, eu privilegiei plantas mais exigentes. Eu não tinha adubo para jogar na área toda, nem todas as plantas receberam o mesmo tratamento. Eu tinha algumas plantas que vocês vão ver ali depois no croquis, que são mais exigentes em nutrientes, então eu privilegiei essas plantas. Por exemplo, eu optei por banana da terra. A banana da terra, ela é exigente. Então vamos dizer, eu pesei a mão, né, na adubação mais nos berços de banana da terra, citros, abacate, né? Essas culturas que a gente sabe que elas têm uma exigência um pouco maior, aí eu caprichei mais no berço delas. Então você também pode estar direcionando, se o insumo ele é pouco, se o recurso que você tem é pouco, você concentra ele nos locais mais estratégicos. Você não sai distribuindo aleatoriamente ele não, né? E sempre olhando o que já tem disponível na propriedade. Não precisa aquela ideia de que a família tem que ir lá e comprar alguma coisa para implantar ou comprar esses adubos, insumos que eu coloquei aqui, não. Tranquilo? Tranquilo, vamos para frente. Aqui a gente precisa de um pouco de atenção, porque a gente vai avançando um pouco nessas combinações, nesses consórcios. Eu fiz a subsolagem a cada 3 metros, porque eu implantei linhas a cada 3 metros, né? São linhas de frutas com árvores.
né? Então, a gente começa a fazer o desenho seguinte, e são linhas alternadas, né? Então, a primeira linha, se a gente pega ali pela própria legenda, a cada 3 metros, eu plantei uma muda de banana da terra, né, essa estrelinha amarela com um tracinho verde. A cada 3 metros, eu plantei uma muda de banana da terra, e esse tracinho verde é porque em cada berço, lá na frente vocês vão ver na foto, cada berço de banana da terra, eu plantei uma muda de jequitibá rosa. Eu tive o privilégio de conseguir fácil acesso, mudas de jequitibá rosa, e a cada 3 metros, junto com a bananeira, eu coloquei a bananeira para criar essa muda de jequitibá rosa. Porque a bananeira, ela concentra a umidade, né, no tronco, e a muda, no caso de árvore, ela se beneficia, né, ela é privilegiada nesse aspecto, porque ela fica num ambiente mais úmido, por mais tempo, né, ela fica na sombra e mais úmido. E a bananeira, ela faz muito bem esse papel de criar árvores, né? Sempre que você puder, coloque árvores em torno dos berços de bananeira para que elas criem as árvores. Mas então, voltando a esse desenho, né, a cada 3 metros eu coloquei uma muda de banana da terra com uma muda de jequitibá rosa. No meio, né, entre essas duas mudas, no caso 1,5 m, eu coloquei uma muda de urucum. Essa estrelinha vermelha aí é uma muda de urucum. Então eu já reduzi aquele espaçamento de 3 metros, já ficou 1,5 m, né? E entre cada muda de banana da terra e cada urucum, nesse espaço de 1,5 m, eu coloquei, nesse caso aí, uma muda de eucalipto, né? Essa setinha verde para cima, ele é uma muda de eucalipto. Então, se vocês percorrer ao longo de toda essa linha de frutas, ela está alternada com banana da terra, urucum, eucalipto e mudas de jequitibá rosa. Essa foi a primeira linha. Então, a gente tem aí um espaçamento a cada 0,75 centímetros. Eu tenho uma planta arbórea. O Fabiano comentou sobre a pimenta do reino. Esse jequitibá rosa, eles estão aí a cada 3 metros, não é por acaso. Eu futuramente tenho a intenção de estabelecer a pimenta do reino nesses pés de jequitibá rosa. A pimenta do reino, ela é muito importante nos quintais por 2 situações. Primeiro, é que ela precisa de muita matéria orgânica, e ela precisa de sombra para se estabelecer, e ela precisa de árvores para subir como tutor. E, basicamente, todas as plantas da família do jequitibá são excelentes árvores para a pimenta do reino ficar. Eu estou falando do jequitibá rosa, da biriba, da inuíba, né, outros falam inhaíba, da sapucaia, né, todas essas árvores da família, né, a castanha do Pará, elas são árvores frondosas, de casca bem enrugada, tem o sistema de raiz pivotante, né? Então são plantas muito boas para servir de tutor vivo para a pimenta do reino. E aí essa é a minha expectativa, mais futuramente, quando a área estiver bem fértil de matéria orgânica e as árvores já estiverem num porte adequado, eu vou estar estabelecendo pimenta do reino nessas árvores de jequitibá. Por isso até que eu coloquei elas a cada 3 metros. Quando eu fiz esse desenho, eu tinha 2 opções. Eu poderia optar para plantar a pitaia nessas árvores de jequitibá ou a pimenta do reino. Eu ainda não plantei nem pitaia nem pimenta do reino, mas pela experiência que eu tenho hoje, se eu for trabalhar com pitaia, eu vou trabalhar a pitaia nas árvores da borda, porque a pitaia precisa de muito sol para a frutificação. E a pimenta do reino seria nas árvores mais dentro do talhão. A segunda linha, eu já concentrei ela mais com plantas frutíferas de longo prazo, né?
Então aí vocês podem ver que a primeira estrelinha verde é um abacateiro. Eu coloquei um abacateiro a cada 9 metros, e entre cada abacateiro de 9 metros eu coloquei um citrus, né? Então ficou nesse 4,5 metros, dividindo os dois abacateiros, eu coloquei um citrus. E aí houve uma variação de laranjas, e aí eu trouxe laranja lima, laranja Bahia, laranja seleta, limões, eu coloquei o Tahiti, o limão mirim, o limão siciliano, e tangerinas, né? Principalmente a Pocã e a Decompom. São os citros que eu trouxe para essa área. Entre cada abacateiro e cada citrus ficou 4,5 metros. No meio desses 4,5 metros, aí deu aí um espaçamento de 2,25 metros, eu coloquei uma muda de árvore florestal, né, de uma florestal, pensando na questão de madeira. Então aí eu tenho mogno africano, cedro, jatobá, vinhático, joerana, braúna, enfim, a maior quantidade de espécies arbóreas, né, de florestais, madeireiras que eu consegui, eu coloquei muitos IPs, né, eu variei bastante, IP amarelo, IP branco, IP roxo, IP rosa. Todas as árvores florestais que eu tive, eu coloquei nesse intervalo entre um pé de abacate e um pé de citros. E entre cada pé de frutífera e cada pé de madeireira, esses 2,25 metros, eu coloquei uma touceira de banana prata. Essa banana prata, ela tem funções tanto de servir de sombra, de umidade, me dar frutos, mas também servir de biomassa, porque a bananeira, quando você faz o manejo dela, ela produz muita matéria orgânica e disponibiliza essa umidade para o solo, além da durabilidade dela ser maior. E a bananeira prata, ela faz sombra inicialmente para essas árvores madeireiras. O que acontece? A maioria dessas árvores de madeira, elas, no período inicial da vida delas, elas precisam ser criadas por outras árvores, elas não podem ficar a pleno sol. Então, elas precisam de uma sombra no início para elas começarem a se desenvolver. E a bananeira prata, ela faz muito bem esse papel. Então, aí na próxima linha, eu repeti aquele mesmo composição do de cima, né? E aí eu fui alternando linha após linha, a cada 3 metros. Uma linha de banana da terra com eucalipto, urucum e jequitibá rosa, a outra linha de abacate, citros, florestais e banana prata, e aí sim fui repetindo, linha após linha. Eu quero chamar a atenção de vocês para perceber que, aparentemente, esse desenho já está, assim, para alguns, já pode falar assim, poxa, está muito embolado isso. Né? Como diz, já embolou demais, já tem coisa, está tudo muito um em cima do outro. Mas há uma intencionalidade em fazer dessa forma. Eu vou passar para a próxima lâmina aqui para mostrar a vocês que, a partir desse desenho que eu fiz das florestais e das frutíferas, eu tenho a oportunidade, porque olhando aqui, eu vejo muito espaço vazio ainda de uma terra que eu acabei de preparar, né? Então eu vou passar a mesma área agora já num segundo estágio. O que trouxe agora, né? Se a gente fazer um paralelo do antes para o depois, né? O que eu tinha? Eu tinha esse monte, o que o pessoal fala nas ruas, né, nas entrelinhas, quer dizer, eu tinha praticamente 3 metros aí de solo exposto, né, de solo sem nenhum cultivo. E aí, esse desenho que eu coloco agora, eu estou enriquecendo essa área, basicamente trazendo, entre os 3 metros, eu coloquei uma linha de aipim. A cada 80 centímetros eu coloquei uma maniva de aipim, e entre a linha de aipim e a linha de árvore, ou que seja frutífera, ou que seja florestal, né, de biomassa, eu coloquei uma linha de milho, né, milho aí a cada 50, 60 centímetros, né, como a gente planta na matraca, você tem uma variação, mas em média é de 50 a 60 centímetros de distância de cada pé de milho.
Então aí eu trouxe aí mais 2 culturas anuais de fácil acesso para os agricultores. De um modo geral, todo agricultor, em via de regra, né, deve ter manivas e semente de milho para plantar. Isso é o mínimo, né, que o agricultor deve ter no seu banco de sementes, e é algo que vai muito. Eu vou passar agora para uma próxima lâmina para mostrar uma evolução desse desenho do que eu introduzi. É o mesmo desenho, é a mesma área. O que eu coloquei agora? Eu agreguei aí o feijão de arranque, feijão 60 dias, feijão carioca, né? Tem vários nomes pessoal, mas basicamente é o feijão de arranque. Então, se vocês olharem, eu saí já dessa condição, que ainda tinha muito espaço vazio, e eu trouxe aqui agora o feijão para essa área. Esse desenho, eu tentei aqui de uma forma mais estruturada apresentar para vocês como é que fica o arranjo, né, e o espaçamento. Mas na prática, eu adensei ainda mais e diversifiquei ainda mais, porque eu coloquei ainda abóbora, nas frutíferas mesmo eu coloquei abacaxi, eu coloquei mamão. Então, assim, semente de jaca eu plantei eu até falei que entre cada frutífera e madeireira florestal ficou um espaçamento de 1,12 m de distância. Isso é muita coisa. Nesse meio eu coloquei muita semente de jaca, semente de abacate, estaquinha de siriguela, porque siriguela pega de galho. Então, assim, tudo que você tiver à disposição e você puder colocar na área, oriente o agricultor a colocar na área. O objetivo aqui principal é entender o seguinte: a terra descoberta, se eu não ocupar ela com plantio que me dá comida, a natureza vai vir e ocupar esse espaço vazio de terra com o mato. E aí o mato você vai ter que ficar capinando. Então a lógica desse trabalho, desse desenho de agrofloresta, é você ocupar todos os espaços vazios que existem na terra. Ocupar ele com plantio de comida, para que você não precise ter mato e não precise ficar aqui dentro dessa área capinando. Agora aí, a partir do desenho, a gente preparou a terra e a gente começou a fazer aqui, vocês podem ver uma linhazinha de bambu, né? Estão indicados os espaçamentos e alternado às árvores frutíferas. Aí, para vocês verem, naquele desenho eu não mostrei, mas aí tem, essa é uma muda de acerola que minha filha está plantando. Então, na borda eu também tinha uma muda de acerola, eu plantei. Então, assim, tudo que tinha de frutíferas disponível, então acerola, pitanga, siriguela, uma ou outra, eu fui trazendo para dentro dessa área. E aí a gente foi iniciando o plantio. Vocês podem ver também que tem uma declividade, é um terreno com declividade, né, então tem que ser feito um bom trabalho no solo, questão de curva de nível, né, tudo isso precisa estar atento na hora de implantar, porque é uma área vulnerável à questão da erosão, principalmente. E aí eu vou mostrar aqui já num outro ângulo, né, essa área, já com as plantas, com aquele arranjo que eu mostrei a vocês, começando a brotar, principalmente o feijão ali, e as mudinhas florestais já estavam plantadas, né. Essa é um ângulo. Eu vou mostrar agora a evolução dessa área alguns dias depois, né. Então a gente já tem aqui, o feijão já brotou, alguns aipim começaram a aparecer, e de longe, se a gente começar a ver, tem alguns brotos já de bananeira vindo também. Aqui a gente vai ver a mesma área de um outro ângulo, né, assim, recentemente, após o plantio, né, a gente está alguns dias após o plantio, o feijão está começando a emergir, né, e aqui o mesmo ângulo, tal, a gente já vendo aqui
a área já mais avançada. Então, a gente já consegue identificar o feijão, já consegue ver as carreirinhas de milho, né? E aqui debaixo está toda aquela composição de árvores frutíferas e florestais que eu comentei no desenho que foi feito. Então, a gente vai mostrando aí, vocês podem ver assim, pouquíssima terra descoberta. Ainda tem, mas a terra é o mínimo possível descoberto para mim não ter problema com mato e eu aproveitar ao máximo a área para aumentar e potencializar a questão do plantio. Né? Então, assim, terra descoberta é terra sem produzir alimento. E eu trouxe essas duas fotos aqui, que é um recorte, que, assim, que é uma grande oportunidade que vocês podem fazer na implantação desses quintais, ou mesmo em plantios de culturas perenes, que quando você faz essa adubação no berço, por exemplo, eu usei 10 litros de esterco de galinha, né, de compostagem com esterco de galinha, a chamada cama de frango, né? Se você pensar numa planta que está nascendo agora, numa muda de poucos meses, ela não tem a capacidade de absorver todos esses nutrientes que vão estar disponíveis. Então, nesses berços que foi feito a adubação, ele te dá uma grande oportunidade de você produzir hortaliças, né, e legumes aí de curto prazo. Né? Nesse caso, na primeira foto aqui, é um berço de bananeira, a bananeira ainda não brotou, porque eu fiz o plantio com os rizomas, né? Eu enterrei os rizomas da bananeira, mas aqui foi semeado coentro, rúcula, rabanete, jiló, tomate e melancia. Em todos os berços eu fiz essa semeadura. Como vocês podem ver ao lado aqui, já tem a bananeira emergiu, né? O broto da bananeira já emergiu ao lado de uma paineira. Isso aqui é uma paineira de uma flor muito bonita. E com melancia, com toda essa composição de legumes que eu comentei com vocês. Né? Então, é uma grande. Não deixe de aproveitar essa oportunidade dessa adubação localizada, desse adubo concentrado, vocês colocarem as culturas de ciclo curto que se tem e que pode ser muito bem aproveitados nesse momento aí. Aí um outro recorte para vocês verem a bananeira junto com a muda de jequitibá rosa. O jequitibá rosa já está emitindo folhas novas, e ao pé já tem ali a melancia brotando também, né, já com o feijão bem estabelecido nessas linhas de florestais e de bananeira. Então, pessoal, é um quintal produtivo, geralmente, que a gente falou quintal agroflorestal, é um quintal, o pessoal pede muito realmente a questão dos citros, inclusive a gente já fez até alguns vídeos, algumas capacitações de enxertir em citros, porque a demanda de todo mundo ter essa diversidade de citros nos quintais, que é uma fruta praticamente produz 3 vezes por ano aí, dependendo da variedade, tem os limões, mas a gente não pode esquecer dessa produção de alimento nos primeiros dias, porque os citros vai demorar aí 1 ano e meio, 2, a banana vai demorar 1 ano, e você precisa iniciar a produção de alimento. Então aí você vê que o cheiro verde já chega aí com 30, 40 dias, a rúcula chega aí com 30, 40 dias, a melancia chega com no máximo 90 dias, e aí a família começa já a ter essa mão de obra, esse investimento, mas já começa a ter o alimento, e o alimento que a gente sabe de onde veio, sabe como foi feito, sabe o que foi colocado, e é interessante essa questão da família no campo, ela produzir a maioria do seu alimento. Porque o que a gente tem visto é que os agricultores têm se especializado na produção de uma cultura ou de um animal e adquirido a maioria do produto fora. Então, essa produção agora com esses novos projetos socioambientais, uns projetos bem diversificados, com várias diferentes tipologias de agricultura que a gente fala, com quilombolas, com indígena. Então, a gente tem fortalecido essa questão da produção do alimento e fortalecido essa saber de onde está vindo seu alimento. Então, é muito interessante aí, você vê que Chico já pensou nisso, já plantou aí para produzir, e no decorrer da aula a gente vai ver que ele conseguiu colher bons frutos aí.
Esse formato, ele foi possível porque eu não tenho galinha solta. Então, quando a gente fala de quintal, muitas famílias cria galinha solta. Esse formato, essa proposta que está aqui, com a galinha solta, ele tem que ser diferente, né? Então, a gente tem que entender também a realidade das famílias. Ou as famílias vão ficar um período com as galinhas presas, esse período inicial para implantação, ou com a galinha, por exemplo, eu não vou poder ter essa combinação aqui. Mas, por exemplo, ao redor desses berços aqui, eu posso ter a melancia, a abóbora, o pepino, né? O próprio abacaxi pode vir para esse arranjo num contexto de tendo galinha. Lembrando que com galinha é muito mais difícil você fazer esse arranjo com o feijão, com o milho, principalmente se o que a família tem em volta, em torno da casa, já está bem pobre de oferta para galinha. Então, assim, a galinha, ela gosta muito de coisa, de novidade, né? Ela é muito curiosa, então, assim, de repente você tem um quintal que não tenha nada em volta, ou tenha muito pouca coisa de oferta para ela, e você faz um luxo desse aqui, pode ter certeza que as galinhas vão passar o dia inteiro nessa área. Então, é importante estar atento a essa questão de como você faz as combinações, as oportunidades, mas também sabendo que com a galinha algumas coisas podem ser diferentes. Dá para fazer assim? Dá. Tem mais trabalho? Tem. Você pode vir com a estaquinha ou com a telinha de cercar em volta, ou com as estaquinhas de bambu, né? Você vai ter que lançar a mão de alguns artifícios para fazer essas combinações. O que é importante é não perder as oportunidades que a agrofloresta dá, que a terra pronta te dá, e de que uma terra com adubo, igual foi concentrado aqui nesses berços, ele pode dar para a gente. Essa já é uma foto, assim, mostrando um pouco a evolução. Então, a gente já tem um milho mais adulto, a mandioca já começa a despontar, mas quem reina nesse momento é o feijão, né? O feijão praticamente ele se estabeleceu pela área toda, ele já fechou a área toda. Então, isso que é importante, é fazer um trabalho bem feito, a área pequena, que você consegue cuidar dela, e que o feijão feche por igual, porque esse feijão, da forma que ele está aqui, eu não vou ter problema com o mato. E outro detalhe, a terra fica úmida muito mais tempo, porque o sol não bate mais na terra, né? O solo está praticamente coberto por igual. Então, você levantar assim por debaixo dos pés de feijão aqui, está tudo úmido. Mesmo depois de 2, 3 dias que choveu, a terra ali de baixo está toda úmida. Aí um outro olhar, já com, né, a área um pouco mais evoluída, né? A gente vê agora o milho praticamente em cima já tomou conta, e o feijão por baixo, a gente vê algumas mudas de banana já despontando, mas o feijão por baixo já começando a amadurecer, né? Aí a gente já tem um close mais próximo do feijão, e a gente vê que os principais componentes estão aí. Eu tenho o feijão, eu tenho o milho e tenho o empim, que está nessa combinação, sem presença de mato, e o feijão cobrindo a terra perfeitamente. Aqui a gente já tem um outro estágio, que o milho, né, nessa evolução, o milho já está pendoando, né, e por baixo o feijão está praticamente maduro. Uma coisa que é importante, nesse processo que a gente fala da sucessão natural, dessa sincronia, uma planta após a outra, fazendo a colheita, o feijão, quando ele ficar maduro, é o ponto ideal da gente retirar esse feijão, para colher o feijão, não deixar ele secar na roça. Porque toda planta, quando ela começa a entrar no processo de secar, ela vai travando as outras plantas. A mensagem que ela passa para as outras plantas é de não mais crescimento. Enquanto todas as plantas estão crescendo juntas, elas liberam hormônios de crescimento e uma estimula a outra. Quando uma planta passa a amadurecer, ela trava todas as outras plantas. Então eu tenho que fazer essa colheita também para destravar a sucessão, né, para destravar as outras plantas de continuar o ciclo normal delas, né. E aí eu fiz o arranquio de feijão, ao meu ver foi muito produtivo, né. Nessa área eu consegui colher 3,2 sacos, na verdade eu colhi 3 sacos e
e um latão, né, de 20 litros de feijão. Foi suficiente para a gente passar o ano, para minha família, a família de meu pai, e eu ainda vendi feijão. Então, assim, foi uma produção muito satisfatória. É importante dizer que a palha desse feijão, depois que eu bati o feijão, essa palha eu levei de volta para aquela área. Então, isso que é interessante também, a gente sempre pensar em aproveitar os recursos. Se a área me produziu, eu tenho que, no mínimo, levar de volta para a área, né? Esse é o mínimo que a gente pode fazer, até de uma forma de agradecer a terra por ter produzido tudo isso para nós. Então, não tem sentido pegar essa palha de feijão agora e deixar amontoar e apodrecer num canto sem utilidade. Toda essa palha voltou, eu levei de volta para a área que ela produziu o feijão. Uma coisa que eu trago essa foto para vocês observar é que nas bordas da área eu adensei mais com abóboras. Primeiro que ela faz um efeito de borda, de proteção, né? Ela retém mais umidade, ela evita a questão de mato de fora entrar para dentro da área, e é interessante que locais que tem coelho, né? Que o coelho às vezes costuma querer cortar o feijão e tal, o coelho afugenta, o coelho não gosta muito de abóbora nas bordas da roça. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Então, assim, nesses berços das bananeiras, no entorno da área, eu plantei abóbora e foi uma experiência muito valiosa para mim. Aqui já foi recolhido o feijão, vocês podem ver que agora está o milho e a banana já despontando, né? Aqui com a colheita do feijão, a gente tem um milho nesse estágio, já começando a amadurecer as espigas, né? Já até passou do ponto de comer o mingau, né? De comer uma palha cozida. Mas vocês observam que por baixo o aipim, né? Ele já está vindo com muito vigor, porque após o milho ele é o próximo aí na sucessão, né? E aí aquela questão que eu comentei com vocês, de eu ter no momento certo, eu entrar e fazer a colheita. O milho ainda não estava no ponto de colheita, mas ele já tinha feito a chamada a maturação fisiológica. Ele já tinha completado a formação do grão, só faltava, de fato, endurecimento do grão. Então, inclusive, essa é uma técnica muito antiga, que os agricultores já faziam há muitos anos, é que você entra na roça e você corta o pendão do milho acima da espiga e tira todas as folhas do milho que estão abaixo da espiga. Você basicamente só deixa o talo com a espiga para terminar a maturação dele na roça. Fazendo isso, você já interrompe aquela comunicação negativa que o milho ia passar para as outras plantas de não crescimento, e você libera o próximo passo da evolução da área, porque aí entrou luz, né? E a luz ela é um estímulo para que as plantas voltem a crescer. Então aí é uma mensagem que você dá, principalmente para o aipim e para a bananeira, para que eles ocupem rapidamente esse ambiente que agora ficou aberto. É como se você falasse para o aipim e para a bananeira, assim, ó, vai que agora é com vocês, porque o milho já completou o trabalho dele, né, já completou o ciclo dele. Acho que é válido destacar assim, que tanto o feijão quanto o milho, eles são sementes crioulas, é semente que a gente tem na família há muitos anos, né, são sementes que a gente guarda com muito zelo, porque, né, é uma semente da terra mesmo, né? A gente tem, ela está no nosso banco de sementes, então a gente não precisa ficar comprando semente, não precisa ter aquela dependência do mercado para comprar semente, né? A gente tem a nossa própria semente. Esse milho, particularmente, é um milho excelente para o consumo, né? Tanto para fazer o mingau, fazer pamonha, comer cozido, fazer a polenta, enfim. Ele é muito fácil de debulhar,
né? Tem milho que você pega que é horrível, você enche a mão de calo para debulhar um pouco. Esse ele solta muito facilmente da espiga. O sabugo é fininho, é um milho de porte alto, né? Então, assim, a gente trabalha com ele em algumas épocas do ano para alimentação também animal, né? A gente está desenvolvendo uma técnica agora que a gente, na verdade, não desenvolvendo, a gente está adotando, né, uma técnica de plantar ele bem mais adensado, e à medida que ele vai desenvolvendo, a gente vai fazendo uma seleção de plantas, a gente vai cortando as plantas menores ou mais finas, que demonstram que não vão dar boas espigas grandes, e a gente, sistematicamente, todos os dias, vai fazendo essa colheita e triturando para alimentar os animais. A gente tem um pouquinho de gado, e a gente vai alimentando até concluir o ciclo do milho. A gente faz esse processo de seleção, né, de raliar essa área, colhendo as plantas que possivelmente demonstram que não vão ser as mais produtoras de espiga. Até por causa do adensamento, que é muito grande, né? Então a gente não espera ter um plantel todo estabelecido para ir lá e cortar tudo de uma vez. A partir de que a planta atinge aí 1 metro de altura, a gente já começa a cortar sistema alternado, né? Planta sim, planta não, corta uma planta, deixa a outra, e vai retirando da área para alimentar os animais. Essa é uma outra técnica que a gente faz com esse milho, porque ele tem porte alto, né? Esse milho, em algumas situações, ele chega aí facilmente aos seus 3 metros, 3,5 metros de altura. Para vocês verem, ao meu lado aqui tem uma planta maior aqui, você pode ver que ele deu a espiga, eu tenho 1,74 m, você pode ver que ele deu a espiga mais alta do que eu, né? E acima dessa espiga ainda tinha praticamente outro tanto de planta, né? Então é um milho de porte alto. Quando você fala do milho, merece aí uma intervenção, porque o milho ele é praticamente discriminado quando a gente fala que é para colocar no meio de culturas, no consorciamento. Porque tem essa história aí, teve até alguns projetos financiados que era proibido plantar o milho, aí com isso aumentou, e essa questão de que o milho tem muito pinique, ele passa essa informação quando ele está madurando mesmo de parar o crescimento. Então essa técnica aí de coletar o milho quando ele estiver no processo aí já de maturação, ele é interessante e importante para a gente técnico e para os agentes comunitários e para todos que estão na prática do campo, porque essa questão da semente do milho, a semente crioula, então o agricultor ele não tem problema nenhum dele plantar esse milho nas entrelinhas e coletar ele do jeito que você está informando, para ele renovar a sua semente e acabar não perder a semente. Porque a gente tem histórias de agricultores que perdeu a semente, uma semente crioula, por causa desse 1 ano que ele não produziu, que ele deixou de plantar e ele acaba perdendo essa semente crioula. Então nós também aqui no Terra Viva estamos com a seleção de milhos há acho que mais de 6 anos, que desde quando o projeto da EIF, agora no último ano, a gente trouxe 7 variedades de milho, fizemos vários testes aqui já direto nos agricultores, e realmente tem várias sementes boas mesmo, semente crioula, e semente de alta produção mesmo. O que o agricultor procura é milho que produz 2 espigas, e realmente é fácil produzir 2 espigas nessas variedades, algumas delas produzem, e tem esses milho com cores diferenciadas. E a gente tem depoimento de agricultor que vende o milho na feira e os consumidores relatam esse sabor agradável do milho crioulo. Então o pessoal compra o milho e fala, rapaz, esse milho não é igual ao milho que eu compro no caminhão, não. Aí a gente explica que o milho, esse milho crioulo, ele tem um sabor mais apurado, ele é uma variedade mais palatável para seres humanos, muito melhor do que esse milho que vende aí, que é um milho geralmente um milho transgênico, um milho híbrido, com a forma de produção diferente. Então é deixar para os agricultores, para os ACRs aí, essa importância de cultivar nas entrelinhas e não discriminar o milho ou o feijão só porque ele vai atrasar a cultura. Então, mesmo se atrasar aí, que a gente fala, atrasar a banana, atrasar o aipim, um mínimo de tempo aí, mas você coletando na hora certa, aí com essa entrada de luz aí, a cultura ela consegue produzir
o mesmo que ela ia produzir, mesmo se não tivesse produzido esse alimento aí dentro, que seria o milho e o feijão. Então, muito boa mesmo essa técnica sua aí, e esse estalo no agricultor para coletar quando o grão já estiver formado e já estiver com estágio de maturação no ponto aí. E aí ele pode até tirar para dar os animais e deixar só as espigas que ele vai deixar para semente. A gente recomenda isso. Rapaz, tira ele e já alimentou, já vendeu, esse restante você dá ao animal e deixa algumas espigas para distribuir a semente, para guardar a semente nesse formato que você está mostrando aí, de deixar ele finalizando aí. Muito interessante mesmo. Foi bom você chamar atenção para isso, porque assim, não é só o milho, todas as culturas, ela passa essa mensagem para as outras plantas. Então, como eu mostrei lá atrás, o feijão também, eu colho o feijão amadureceu, eu vou colher o feijão. Eu não espero ele secar na roça, porque esse tempo que ele fica para secar na roça, ele passa essa mensagem. O milho da mesma forma. Então, precisa fazer esse trabalho com o milho quando você traz o milho para esses sistemas de consórcio. Ele tem muita força de passar tanta mensagem de incentivo para crescer, como também para passar a mensagem de que agora para porque eu preciso amadurecer. Né? Então, esse é um manejo interessante. E eu só quero enfatizar o seguinte, isso eu já vi, a Ana Maria Primavesi questionava muito, e com muita sabedoria. Um dos principais prejuízos que a Revolução Verde trouxe no chamado melhoramento de plantas foi diminuir o tamanho das plantas para concentrar maior energia na produção dos grãos. Então, a gente tem hoje milhos, variedades híbridas, e essas variedades compradas, o porte do pé de milho, o pé do milho em si é muito pequeno comparado à espiga que ele produz. Então, isso tem um problema, né, porque o que ocorre? Você vai lá e colhe uma espiga grande, mas o que vai ficar para a terra, o pé do milho em si que vai ficar para a terra, ele é muito pouco. Então, assim, está muito desproporcional. O ideal é que você tenha pés de milhos, ou não só milho, né, as outras plantas também, mas falando do milho, você tem pés de milhos grandes, plantas vigorosas, bem enfolhadas, porque quando você vai colher a espiga, o que você vai deixar para a terra é considerável. Né? Então, aí, hoje você tem um pé de milho que o agricultor come e a terra fica com fome. Então, esse equilíbrio ele é importante. Mesmo que você não pretende usar a planta para alimentação animal, que no meu caso eu preciso de milho com porte grande para dar bastante volume, bastante matéria para alimentar os animais, mas você tem que entender que o que vai ficar para a terra, também você tem que fazer essa conta, o que você está retirando e o que você está deixando na terra. Então, essa questão do milho, eu acho que ela é muito importante, o agricultor tem que ficar atento a essa questão. Sempre lembrar desse equilíbrio, o tanto que eu tiro e o tanto que fica para a terra. E aí, o outro ano, quando você faz esse trabalho com milho, né, aí você tem agora, com mais destaque, o aipim e a banana. Né? O milho, eu colhi, eu fiz a contabilidade aqui, eu colhi 73 quilos de milho nessa área. Né? Assim, entre espiga para comer, para levar, e o que ficou depois de seco. Sobre o milho ainda, eu acho que é válido gastar um tempinho aqui e falar o seguinte. A gente tem sempre o hábito de, quando a roça está ficando boa para colher espiga para comer, para cozinhar, ou que seja para assar, ou mesmo para fazer mingau, ou papa, que o pessoal fala, a gente entra na roça e sempre pega as espigas mais bonitas, né, e as primeiras que produziram. Então a gente acaba fazendo uma seleção ao contrário. Se você pensar de um modo geral, por exemplo, a gente sempre vai deixar um animal de reprodutor, aquele mais bonito, aquele mais vigoroso, a gente sempre faz uma seleção pelo animal mais robusto, mais precoce,
E no caso do milho, eu vejo que a gente naturalmente faz uma seleção ao contrário. A gente primeiro colhe as espigas melhores e mais bonitas para a gente comer, e o que vai ficando depois na roça é o que a gente vai tirar a planta delas. Então a gente tem que ter esse cuidado, eu particularmente tenho esse cuidado, de antes de entrar na roça para colher milho para comer, eu identifico as plantas mais vigorosas, as plantas mais bonitas, com as maiores espigas, essa eu não vou colher. Elas vão ficar para ser as matrizes que vão me dar sementes para o próximo plantio. Então isso é uma questão que é interessante orientar os agricultores a fazerem isso. Sempre as plantas mais bonitas, com as espigas maiores, mais vigorosas, elas fiquem para a semente. E aí, como eu coloquei naquele início, né, assim, da composição, quando a colheita do milho ali, a gente teve a grata surpresa, assim, de ter produzido bastante melancia. Né? Foi melancia para o consumo, ela não teve nenhum caráter, assim, de comercial, mas a oportunidade do plantio em volta da casa, eu vi, assim, eu fiquei muito feliz de ter a gratidão de estar em volta da casa comendo melancia ali, fresquinho ali, e totalmente natural. Tem um novo recorte da área, a gente já tem agora as linhas de aipim e as bananeiras agora vindo com mais força, né? Você vê que esse é um momento que a área fica com o solo mais exposto, né? A gente tem aí um pouco da palhada do feijão, a palhada do milho que veio para a área, mas é aquele momento que o solo ainda fica um pouco exposto, mas que rapidamente agora o aipim, que é o momento dele, né, e as bananeiras que vêm na sequência, rapidamente eles vão se estabelecer. Aí um outro ângulo mostrando esse manejo. E aqui já um pouco mais avançado, já com o aipim começando a criar dominância na área, né? Agora, quando você olha para a área, você já de longe, você já vê uma roça de aipim. Então, esse aipim, ele não chegou atrasado, e o que eu acho que é interessante ficar atenção nisso. Se eu fizesse só uma roça de aipim, do dia que eu plantei o aipim até esse momento, possivelmente eu já teria que ter dado 2 capinas, e eu não teria colhido nada nessa área ainda. Diferente desse trabalho que eu fiz, porque eu já colhi nessa área rúcula, coentro, rabanete, feijão, melancia, e o aipim está aí agora, milho estabelecido, e eu só fiz... Oi? O milho, né? Então, assim, é entender as oportunidades que esse trabalho nos dá nesse sentido. Eu reduzi mão de obra de capina e colhi muita coisa, né, dentro dessa área, e eu ainda nem cheguei no aipim ainda, né? É a próxima cultura que eu vou colher. Então é isso que é importante a gente estar atento nesse trabalho no aproveitamento de quintal. Aí eu já comecei parte do aipim ser colhida, né, que a gente foi colhendo gradativamente, mas agora é o momento, assim, vamos dizer, o aipim, ele ainda está na área, mas as bananeiras agora é o momento que as bananeiras começam a emitir as buzinas, né, emitir os cachos. Aí você pode ver folha já de mogno africano, já tem alguns jequitibás mais estabelecidos, né? E agora vem as bananeiras. Eu plantei uma diversidade grande de aipins aí, né? E uma coisa interessante para ver, mas está bem sombreado para o aipim. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, me surpreendeu muito essa área, porque o aipim, ele depois que ele desenvolve com mais tempo, né? Depois que ele já está mais, o ciclo mais de 8, 9 meses em diante, ele vai bem na sombra, ele tolera bem a sombra, uma produtividade excelente, as raízes, assim, uma coisa fantástica, e o que me chamou muito a atenção, depois que ele já formou as raízes, ele ficando nesse ambiente de meia sombra, você tem menos variação da umidade no solo. Quando você tem menos variação da umidade no solo, as raízes do aipim, elas ficam mais tempo disponíveis para ser cozinhadas.
Eu teve aqui aipim que eu tirei 1 ano e meio depois de plantado e ele ainda estava cozinhando as raízes. Então a gente vê que aquele aipim esturricado ali, todo no limpo, no sol exposto, as raízes apodrecem mais rápido. Nesse ambiente, eu consigo ter aipim por mais tempo disponível para cozinhar. Isso foi uma grata surpresa para mim e eu gostei muito dessa experiência. E aí a gente veio nessa parte, né, Chico, da colheita. Essa questão do sombreamento aí, a gente teve uma experiência aqui também em Itaém, com abacaxi. Então, o abacaxi, o sistema agroflorestal, ele chega um pouco mais tarde. Então, em vez de ele estar maduro ali em novembro, dezembro, aí ele alonga um pouquinho mais e o agricultor consegue vender ele com um preço um valor agregado maior. Sim, então, sim. Parecido muito com aipim, e tivemos esse relato aqui também de agricultores com abacaxi. Interessante. Eu falo que para mim foi uma surpresa, foi um aprendizado e por experiência própria eu falo, o aipim ele fica por mais tempo na terra disponível para cozinhar. Né? Tem aipim que você sabe que depois de 1 ano e 2 meses aí, ele já começa a ter problema para cozinhar. E eu vi que aqui ele fica muito mais tempo e a principal questão que eu vi é o seguinte, ele está mais na sombra e a terra, a umidade da terra, ela oscila menos, né? Porque nesse ambiente aqui, ó, 1 semana depois que choveu, você pode vir aqui e ainda está úmido. A terra ainda está úmida. Diferente de um aipim a pleno sol, esturricado lá, que 2 dias depois que choveu, ele já está com a terra seca. Então a raiz sente, né? E aí a gente entra agora, vamos dizer, o próximo ciclo, né? O momento agora é para a bananeira, né? E aí, como principalmente eu optei por linhas com bananeira, banana da terra, e tanto a Maranhão quanto a variedade terrinha. Tem um detalhe, a terrinha eu não precisei escorar, a variedade terrinha eu não precisei escorar, agora a Maranhão eu tive que escorar. Por quê? A terrinha, ela fica um porte menor e esse sistema florestal, principalmente o eucalipto e as outras florestais, mas basicamente o eucalipto, ele vai numa velocidade que cria uma barreira para o vento. Então a chance de queda da banana terrinha é muito menor nesse arranjo, diferente de uma área completamente só de monocultura de banana. Agora a Maranhão não, a Maranhão a gente tem que entender porque ela fica muito alta e ela fica muito exposta para vento e aí tem sim a necessidade de fazer escoramento. Então ela dá cachos muito maiores, né, a Maranhão, mas só que você tem esse trabalho do escoramento de banana. E aí, inevitavelmente, eu tive que ir para o mercado, né, a banana me forçou a ir para o mercado. Essa área eu comercializei 2.080 quilos de banana, né, com esse padrão aí que vocês estão vendo nessas caixas, né. Então eu tinha aí, semanalmente eu vendia de 90 a 110 quilos de banana por semana, no período mais produtivo mesmo. E assim, comi muita banana, dei banana para os vizinhos, para os meus familiares, dava penca de banana de presente para quem ia lá em casa. Foi assim um momento de muito banana. Eu fiz até um secador solar, né, eu tive que fazer um secador solar para desidratar a banana da terra. Eu fiz aquela banana passa, né? Eu desidratei muita banana da terra e guardei banana para comer por muito tempo, porque assim, foi um volume muito produtivo. Graças a Deus foi uma surpresa muito boa a produção de banana da terra. E aí, como eu comentei, eu também, além da banana prata, que eu intercalei, teve a banana caturra, várias mudas, né? Eu fui conseguindo mudas e fui colocando. E assim, eu acho que é importante vocês entenderem o seguinte, vocês vão ter que orientar os agricultores a usar o que eles têm disponível.
Se eles têm mudas de banana no quintal de outras variedades, coloque. Tanto para eles consumir, para vender, mas também para produzir biomassa. A banana, ela é fundamental para garantir umidade na terra. Então você corta e coloca esses troncos no chão, isso garante aí a questão de umidade. Então assim, planta o que tiver disponível. Eu estou trazendo aqui um gráfico para mostrar um pouco de tudo isso que a gente falou, mostrar de outra forma. Aqui para vocês verem, vamos dizer, o ciclo que a gente chama da sucessão natural, mas pensando essa sucessão natural, essa sequência de cultivos, ao longo do tempo, o que a área me ofereceu. Né? Então, rúcula, a partir de 32 dias eu já tinha rúcula para colher, 35 dias eu tive rabanete, o coentro com 37 dias, com 63 dias eu colhi o feijão, 110 dias giló, 114 dias já tinha melancia madura para comer, a partir de 125 dias eu comecei a colher tomate, aquele tomatinho cereja, 160 dias já tinha milho, aí a partir de 240 dias já teve o aipim. Então uma coisa foi, né, olha o quanto de coisa que eu colhi até chegar no aipim. Ou se você olhar a banana a partir de 450 dias. Então se eu tivesse plantado uma área só de banana, eu ia ficar 450 dias com a área empatada, sem me produzir nada, esperando essa banana, né, a aventura de talvez ou não ter banana para produzir. Né? Porque banana, principalmente monocultura, é uma cultura de alto risco. Né? Por exemplo, vem um vento, vem uma ventania braba e pode jogar tudo no chão. Eu já vi agricultores assim de perder praticamente o plantio todo de banana. Aí você fala o seguinte: você preparou a terra, você adubou, fez todo o investimento, fez as capinas, fez limpeza, esperou 450 dias, e aí numa noite de vento, tudo isso foi para o chão. Você perdeu tudo. Aqui não. Mesmo que, vamos dizer, numa situação de catástrofe, eu tivesse perdido essas bananas, mas até lá, olha o tanto de coisa que eu pude colher nessa área e que com certeza me deu retorno. Né? Então, o detalhe com a aipim, a partir dos 240 dias eu comecei a colher, mas eu fiquei até 1 ano e meio colhendo aipim nessa área. Né? Porque esse aipim a gente usou para comer cozido em casa, mas a gente fez farinha, a gente tirou polvilho, fez ração para os animais. Então, assim, o uso do aipim ele foi bem diversificado, né? E o urucum, ele me deu 2 safras, a partir de 540 dias aí, o urucum já me deu uma produção. O citros começou a produzir alguns citros já com 720 dias. E o abacate aí, a partir dos 3 anos aí, 2 anos e pouco, começando 3 anos, já começou a me dar os primeiros abacates. Então mostra, né, ao longo do processo, e aí, por exemplo, eu não coloquei as madeireiras, né, teve abacaxi, teve abóbora, que veio também em menor quantidade, mamão, que eu colhi dessa área, e aqui não está, por exemplo, as árvores madeireiras, né, que aí são árvores de futuro, elas vão estabelecer, boa parte delas são plantas emergentes, vão ficar no teto, né, acima dessas frutíferas, e que no futuro eu vou ter madeira, né. Além de que ainda tenha os pés de jequitibá rosa, que possivelmente eu vou colocar a pimenta do reino neles, né, numa área muito mais fértil, muito mais fresca, e já com os tutores vivos prontos para receber a pimenta do reino. Então essa é um pouco mostrar as oportunidades que uma pequena área pode dar, né? Esse é um exemplo, né, e aí vai da criatividade de vocês, do que o agricultor está disposto a fazer, né, e do que ele tem de recurso para ampliar a área de cultivo ao redor da casa, né.
Até à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.